Buenos días, colegas. Good morning. Bom dia, colegas. Veo que están colegas sumándose. Vamos ya en Bom, eu vejo que tem o pessoal entrando, já chegamos em 159. Vamos dar só mais um minutinho, tá? Para ver quem mais chega. Buenos días, good morning, bom dia. Bom Buenos días, dia. Washington, D.C. Mi nombre es Rosa Aqui de Sandoval. Washington, DC, eu sou a Rosa Sandoval e eu sou assessora Internet de transmisión de la regional Organización Panamericana de la para, Salud. enfim, Y la bienvenida dentro a dessas este questões seminario aqui de sobre tabaco na retos y desafíos de la OPAS, e aqui implementación vamos de falar de políticas avanços, nacionales desafios para nas mitigar las Américas, que é o resultado do desigualdades trabalho de y los monitoramento. desafíos Primeiramente, vamos de começar com informações implementación logísticas, tá? legislativa. Algunos de los Como vocês podem ver aqui desafíos na tela, para temos permanecer informações que podem ser úteis, fácil tá? en Para el que vocês desarrollo possam local. participar de forma um Esta pouquinho mais fácil aqui no nosso webinário. presentación es Primeiramente, grabada. gostaria de dizer que Este essa webinar reunião ela tiene está sendo interpretación gravada, tá? E simultánea nós temos en interpretação español y simultânea disponível em portugués. inglês, espanhol e Para aquellos português, audios tá? desfamiliarizados Para con aqueles la que não têm plataforma uma y acceden a esta familiaridade com essa presentación, plataforma, pueden seleccionar bom, se você não viu, você y acceder clica al portal ali naquela y caixinha de seleccionar mais, tá? el E aí você idioma en procura donde ali, desea tem um globozinho onde você procura pueda o idioma que você prefere utilizar. E bom, presentar sus com aspectos isso vocês y podem después de enviar eso as suas perguntas ali na de caixinha de utilización. perguntas e respostas na barra de aplicação que fica na Bueno, parte entonces, si inferior. tienen alguna Bom, consulta de tipo então, logístico, se vocês têm podemos alguma comenzar questão con logística, eu bueno, peço que antes vocês de coloquem este aí na momento, tela. Então, com isso, vamos após passar essa a las palabras logística, de apertura vamos então agora passar as palavras de abertura desse webinário. dar la Primeiramente, bienvenida al bom, seminario organizado gostaria de dar as por boas-vindas múltiples ao especialistas nosso en webinário que está sendo organizado estableciendo pela alianzas OMS e con estamos fazendo ele em conjunto com de la os Universidad nossos Johns colegas da Hopkins Economics for para Health, da Universidade agradecemos Johns por esta Hopkins. alianza Agradeço a eles por interesante. toda a sua Sabemos ajuda. que Então, vamos começar esta reunión mencionando de tiene que parte nessa de reunião preocupación. estamos começando com Está um enmarcada en las ponto de enfermedades transmisibles preocupação, né? Primeiramente, aquela y carga das doenças para ello transmissíveis que establecemos continua a que ser no o solo principal existen desafio los na factores nossa de riesgo região e nós que sabemos que os disparan fatores las de enfermedades risco transmisibles tenemos das una doenças cadena transmissíveis, nós temos uma de delas que é o consumo do alimentación tabaco, correcta, poco bebidas saludable. alcoólicas e, claro, né, alimentação Sabemos um pouco que saudável. Agora, para que los a gente alimentos aborde essas representan questões e esses una de las produtos, uma das herramientas intervenções que nós temos de é uma gestión que de podemos riesgos alimenticios. fazer, ou seja, estamos falando dos Esto tributos se de relaciona, saúde, por e supuesto, claro, nós temos o con aumento, el o consumo de tabaco. desenho, Y es né, sobre este desses tema que nos tributos de convoca uma forma hoy eficaz. E é para sobre esse tema que hablar nós vamos del uso falar hoje, que é irresponsable como que del está tabaco as regiões das Américas com y relação aos medidas impostos de saúde, ou similares seja, impostos aplicadas sobre bebidas açucaradas, al tabaco, tabaco. etc., para que nós possamos Y en esta seguir presentación avançando. Agora, no dia de hoje, el nós vamos relator apresentar propuesto el día os de hoy es relatórios regionais sobre o monitoramento, o distributo, ilustrar sobre bebidas cómo los alcoólicas, alimentos enfim, esses cómo produtos los alimentos elaborados pela transmisibles para América Latina OPAS, como y também a Caribe situação fiscal para cigarros aqui nas Américas e Caribe, é desenvolvida pelos nossos colegas economistas da Universidade de Johns Hopkins. Esse monitoramento tem uma história para mim. É muito legal poder compartilhar essa história com vocês. Em primeiro lugar, desde 2008, a OMS, com apoio da OPAS, na nossa região, monitora meios para o controle do tabaco, incluindo políticas tributárias. E, bom, isso é algo que a gente acompanha no dia de hoje. É legal, pois estou vendo que somos 224 pessoas aqui que viram os resultados dessa carga tributária dos impostos do tabaco para os preços, ou seja, quanto que temos o preço do tabaco, do cigarro, né? Quanto que esse preço, né?
qual porcentagem correspondem a tributos. E isso era realmente algo que a gente usava na OPAS em 2008 e ele era muito útil para a gente chamar a atenção por parte dos colegas, dos ministérios da Fazenda, da Saúde, ou seja, que estamos utilizando os impostos de forma efetiva para reduzir o consumo, mas também como uma medida muito efetiva para reduzir o aumento do consumo, né? Porque você tinha esse alto preço do tabaco e isso terminava por ser uma barreira. Então, quando a gente trabalhava em cima desse tema, nessas finanças, que, claro, nos acompanham já em vários dias, a pergunta era se tínhamos um indicador semelhante para esses dias. Então, bom, 2006, como a OPAS foi pioneira em estender esse monitoramento para essas duas outras categorias de produtos, a gente desenvolveu a metodologia, validamos, trabalhamos em conjunto com várias pessoas que estão presentes aqui com a gente e a experiência da região que começou em 2016, perdão, ela foi tão relevante que em 2022 a OMS aumentou esse monitoramento, né, dessa carga tributária a produtos de tabaco, bebidas alcoólicas para outras áreas. E agora nós temos esses resultados a nível global e na verdade, o nosso último esforço. Enfim, esse monitoramento ele é possível para a gente saber onde estamos, para poder rastrear a evolução dos preços dos impostos, como também as características das políticas tributárias e, claro, com questão desses, enfim, produtos. E, bom, se vocês me permitem, quando fazemos a comparação com outros países, sabemos que é um interesse muito oportuno com relação às questões de finanças, nós temos tantos especialistas conosco aqui que, inclusive, vão fazer a apresentação, né, ver como que comparamos com outros países da região, que também é uma pergunta que muitas vezes é feita. Esperamos, então, que os resultados que a gente apresente hoje vão continuar a ajudar a nossa evolução. E aqui eu vou dar um spoiler, pois quando vocês conseguirem ver o resultado, vocês verão a mensagem principal, e é por isso que queremos começar essa abertura com essa mensagem que é: os impostos de saúde estão subutilizados na região, temos espaço para apresentá-los e utilizá-los melhor e ter mais resultados positivos. Então, esse aqui, né, é um espaço que é muito oportuno e é importante para que nós possamos utilizar isso dentro desses impostos saudáveis, fortalecendo as capacidades e, claro, temos também a possibilidade de construir políticas mais objetivas para nos ajudar a proteger a saúde da nossa população. E aqui eu queria agradecer os ministérios das Fazendas e da Saúde de todas as regiões das Américas por sua participação e apoio no processo de coleta de dados e também no processo para validá-los. E, claro, gostaria também de agradecer o Jeff Trope, sua equipe e o pessoal da Economics for Health e também nossos amigos da Universidade de Johns Hopkins e agradeço também pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado, Rosa. É muito bom estar aqui, gente. Eu vou falar em inglês para que ninguém precise escutar o meu espanhol horroroso, mas eu vou começar agradecendo os meus colegas da OPAS, que realmente são parceiros extraordinários, e a gente colabora com eles em várias questões tributárias, e é realmente sempre um grande prazer, pois a gente sempre tem êxitos em muitos níveis. E eu sei que hoje, né, a gente está cantando para a própria igreja, digamos assim, mas eu gostaria de agradecer a todos vocês, tá, Rosa? Pois a gente não consegue melhorar a nossa situação toda tributária para poder avaliar se a gente não tem a participação de todos. A gente sabe que politicamente nem sempre é fácil defender e realmente trabalhar com isso, então a gente realmente admira a coragem e perseverança de todos vocês, tá? Eu gostaria de destacar que sim, tivemos alguns ganhos importantes nas Américas e é uma das regiões mais fortes em termos de impostos de saúde. Eu acho que nosso melhor desempenho
em tabaco não tão bom com os outros, né, que seriam bebidas alcoólicas e açucaradas. Mas eu gostaria de dizer, como a Rosa mesmo falou das questões positivas, nós temos muitas oportunidades para melhorar essa situação tributária na região e a gente está vendo aqui dos apresentadores e essa atividade de monitoramento, como que a gente empiricamente tem trabalhado para que a gente possa ver realmente que essa evidência nos dá muito espaço para que possamos melhorar esses impostos de saúde. Eu gostaria também de dizer que as nossas alíquotas estão muito baixas em praticamente todos os países, e no final das contas é isso, né? Pois se você aumenta os impostos, as empresas dessas indústrias todas e setores precisam aumentar os seus preços porque eles têm que responder os seus proprietários acionistas e eles têm que gerar lucro. E a única forma de fazerem isso é aumentar o preço. E, na verdade, digamos assim, a nossa defesa é aumentar os impostos com alíquotas mais altas, pois tipicamente o que a gente tem visto é que esses impostos não sobem num ritmo que a gente gostaria de ver, e aí esses produtos não se tornam menos acessíveis, e isso termina tendo, sim, né, um impacto, por exemplo, nessa comercialização de produtos insalubres. E, bom, gente, eu acho que a gente tem, sim, a oportunidade de trabalhar ainda melhor do que a gente já trabalha, e quais são as recompensas? Eu acho que eu estou só repetindo tudo que a Rosa, né, tem falado. Nós sabemos que com a melhoria desses impostos de saúde, nós vamos salvar vidas, vamos economizar dinheiro, porque a gente termina economizando muito dinheiro no nosso sistema de saúde, que já está normalmente sobrecarregado em todos os nossos países, e vamos fazer dinheiro, pois a gente sabe que quando você aumenta os impostos, que você vai ter um consumo menor e você termina tendo receitas tributárias mais altas. A gente tem visto isso em vários países do mundo. E a gente vê também uma maior produtividade econômica, porque sabemos que populações mais saudáveis são mais produtivas economicamente falando, e muitas vezes a gente vê esses ganhos, né? Quando a gente vê pessoas saudáveis nessas economias saudáveis, enfim. Vou passar aqui para a Rosa para maiores introduções. Muito obrigada. Jeff, as suas mensagens foram muito claras e esperamos que durante o dia, nessa próxima hora, que a gente consiga mostrar em maiores detalhes essas mensagens que a gente compartilhou, né? O Jeff e eu aqui. Então, com isso, eu gostaria de passar a palavra para nosso próximo, primeiro, apresentador, que é o chefe da Unidade Política Tributária, na OCDE, e ele vai fazer uma apresentação sobre o porquê que queremos avançar nas políticas de impostos saudáveis para termos, né, uma maior realidade, digamos assim, da situação aqui nas nossas regiões. E obrigado, Rosa. Eu sou o Bert e é realmente um prazer estar aqui com vocês para poder, né, compartilhar a minha apresentação. Bom, eu vou fazer uma apresentação muito rápida que coloca esse papel dos impostos de saúde num contexto mais abrangente. Bom, como indicado aqui, né, apesar das reformas positivas e outros sucessos, os impostos de saúde na América Latina estão subutilizados, ou então, para falar da forma positiva como o Jeff acaba de fazer, temos muitas oportunidades para uma reforma de impostos de saúde na região. E como eu vou explicar, há realmente uma necessidade para a gente fazer isso. Bom, e qual que é o papel, né, desses impostos, esses tributos de saúde? Bom, eles têm dois objetivos principais, que é reduzir os danos e eles aumentam a receita tributária. E ambos são importantes e, bom, esse dano, né, é normalmente o foco do Ministério da Saúde, enquanto os ministérios da Fazenda normalmente focam naquela parte de aumento de receitas. Agora, esse dano, claro, é mais importante do que simplesmente aumentar essa receita. Porque como é que eles fazem isso? Por quê? Porque um tributo ele aumenta o preço
o que resulta numa queda de acessibilidade desses produtos, o que termina por limitar o consumo desses produtos. Então, esses terminam, né, esses impostos sendo um instrumento para melhorar a saúde. E eles, claro, né, também aumentam a receita, a gente não deve ser tímido com isso, e é legal, né, que esses impostos de saúde aumentam receitas tributárias que podem ser alocadas para fins distintos. Então, nós temos um impacto positivo duplo aqui no público, que é algo que a gente tem que manter em mente. Agora, quando a gente foca nesse dano, tá? A gente vê aqui, ó, o consumo do tabaco, bebidas alcoólicas e bebidas açucaradas são três produtos que carregam um custo muito importante para a sociedade. O primeiro, a gente vê aqui, né, nessas tabelinhas aqui, o primeiro custo principal é que eles matam, né? O tabaco enfim, também excesso de álcool, de açúcar, eles matam, né? É uma pandemia. A gente vê que muitas pessoas morrem. Mais de 12% de óbitos em adultos na América Latina estão relacionadas ao consumo de tabaco. 5,5% de todos os óbitos nas Américas estão relacionadas a consumo de bebida alcoólica e o número de crianças e adultos que são obesos ou estão acima do peso também nas Américas é realmente muito alto. Agora, o custo principal aos impostos, digamos, é você lutar contra, né, o óbito das pessoas. Claro que morrer é uma coisa extremamente ruim para a pessoa que morre para a família, mas também tem consequências econômicas enormes. E como um economista, a gente sabe, né, que isso é importante, toda aquela habilidade, tecnologia, enfim, aquele trabalhador que simplesmente não está mais lá, né, para produzir, digamos assim. Nós temos outros custos também, como o custos com a saúde e todo o sistema de saúde. E esses custos são muito altos devido ao consumo desses produtos, tá? E esses custos com atendimento à saúde temos, bom, grande relevância para vários países na América Latina, por quê? Porque isso termina por reduzir aqueles gastos, né? Pois a informalidade ela é muito alta na América Latina, o que significa que muitos lares trabalham na economia informal e eles talvez não tenham acesso pleno a, enfim, o sistema de saúde, atendimento de saúde, eles não tenham acesso nem à saúde básica, e aí eles terminam tendo até que gastar o pouco dinheiro que eles têm, e tudo isso termina tendo consequências econômicas enormes. Por quê? Porque as pessoas não vão conseguir utilizar esses recursos, eles precisam economizar se eles tiverem uma emergência, e isso também significa que se as pessoas gastam menos dinheiro na prevenção, então eles têm consequências econômicas abrangentes, cada vez maiores, relacionadas ao consumo desses produtos. E também importante os custos indiretos, que é, por exemplo, o pessoal que tem que cuidar, né, das pessoas que ficam doentes, você termina tendo uma perda de produtividade devido a cigarros, álcool e bebidas açucaradas, né, ou seja, o açúcar em excesso. E quando a gente vê esses custos, os custos realmente eles são muito altos, né? E com isso a gente termina tendo esse PIB agregado que nos traz a todo esse custo, inclusive indireto. E aí, se a gente analisa, por exemplo, os custos indiretos da perda de produtividade devido a consumo de bebida alcoólica e doenças relacionadas a esse consumo, ele é realmente maior do que é gasto em saúde com esses produtos. Ou seja, significa que esses produtos, esses consumos, eles resultam em custos altíssimos para a sociedade. Então, é sempre bom ter isso em mente. E isso também é um tipo de informação que os ministérios
da fazenda muitas vezes não estão cientes. Eles focam muito nas suas receitas, mas não estão necessariamente cientes dos custos mais abrangentes, incluídos para esse orçamento, por exemplo. Em segundo lugar, claro, né, as receitas. Na medida que você aumenta a receita e o potencial para esse aumento não deveria ser subestimado. Por quê? Porque nós temos vários desafios que os orçamentos desses países enfrentam, historicamente falando, né, devido à crise atual que a gente enfrenta, isso é ainda mais real, né, os preços após a inflação e, bom, com isso, nós temos os excessos devido à pandemia, enfim, estamos tendo, claro, né, teve inflação devido à pandemia e agora devido à guerra no Oriente Médio, então os níveis de endividamento estão maiores, como também a possibilidade de quitar, né, essa dívida. E com isso, a América Latina tem meio que uma economia dual, ou seja, tem alguns setores da economia que são extremamente produtivos, mas tem uma outra parte da economia que é caracterizada por uma baixa produtividade devido a essas economias informais muito grandes, diretamente falando, nós temos menos impostos ou até seguridade social que são pagos enfim, tem que haver, né, um financiamento para esse sistema de proteção social. Então, nesse contexto, onde os países enfrentam para poder efetivar essa reforma tributária, esses impostos de saúde são como se fosse, né, aquela fruta mais baixa para que a gente possa realmente utilizar esse financiamento para melhorar todas essas questões. Bom, deixa eu. Bom, uma questão que eu gostaria de mencionar aqui é que os impostos de saúde são indiretos, e isso está relacionado aos impostos de valor agregado. Historicamente, nós vimos experiências durante os anos onde as reformas de IVA são muito difíceis de serem implementadas nas Américas. Alguns países tentaram com pouco êxito. Então, novamente, esses impostos de saúde são bons substitutos, porém, né, o papel do IVA são de difíceis em implementação. Por exemplo, nós temos inclusive uma reforma, né, tributária que o Brasil está implementando que tem o IVA incluindo agora outros países. Bom, na OCDE a gente rastreia as reformas de política tributária. Nós temos 90 países que nos informam sobre as suas questões tributárias e a gente consegue ver que há realmente um aumento dos países. Bom, claro, há países na Europa Ocidental que seguem boas práticas e com isso trabalham, né, nesse orçamento. Alguns países automaticamente aumentam seus tributos sobre produtos de tabaco acima da inflação, e isso é uma boa prática, mas poucos países na América Latina têm uma reforma como essa. E quando tem uma reforma tributária sobre cigarros na América Latina, normalmente é uma vez a cada 5 anos ou até mais tempo, então não tem essa atitude, né, do aumento recorrente desses impostos de saúde que alguns países na OCDE costumam implementar. Então, né, nós temos impostos de saúde que são implementados pelos países. O que a gente tem visto com os dados recentes é que os países começaram a implantar regulamentações, como também sobre esses produtos de tabaco, enfim. Mas na América Latina, poucos países seguem, tá, essa tendência, né, desse aumento recorrente desses impostos de saúde. Nós temos bons exemplos, como a reforma tributária para o tabaco no México, ano passado, e com isso a gente consegue ver quando a gente analisa essa receita, né, dos tributos de saúde, a gente consegue manter
E isso atualizado, a gente consegue, inclusive, também ver isso com os países que nós temos informações aqui, é para o mundo inteiro, tá? Não só países da OCDE, e aqui em amarelo são os países da América Latina e do Caribe, e a gente vê que temos receitas relativamente baixas em comparação a vários outros países do mundo. Agora, claro, essas receitas de impostos tributários, claro, depende do consumo e da prevalência, né, de produtos de tabaco, mas há vários países na América Latina onde a prevalência do tabagismo é muito alta, mas a gente não vê isso refletido no volume de receitas tributárias. Então, há sim o potencial para utilizar receitas de impostos de saúde, mas para aumentar essas receitas. E uma das últimas mensagens aqui nesse último slide que eu tenho para vocês é que os custos para a sociedade do consumo desses produtos realmente são custos muito mais altos do que as receitas tributárias levantadas. E mesmo que esses impostos sejam efetivos em reduzir o consumo, as receitas adquiridas serão muito mais baixas do que a redução ao atendimento de saúde e os custos indiretos com a sociedade. Ou seja, mesmo que as receitas de impostos de saúde realmente caiam, e a gente não vê isso acontecendo no mundo, porque realmente essa demanda ela é muito alta, mas mesmo que esses tributos, né, essas receitas caiam, isso é sim uma vantagem para o orçamento público, porque a redução ainda nesse custo ainda não é o mesmo do que o aumento, tá? Então, sim, é um instrumento efetivo e, claro, isso não significa que somente os impostos devem ser utilizados para tentar reduzir, digamos, o consumo, mas você tem que ter outras medidas, né, que vão além dessa questão tributária para que vocês, claro, né, com isso tenha toda essa contribuição dentro da mobilização doméstica. Agora, temos sempre várias oportunidades. A gente tem, por exemplo, um aumento do tributo sobre tabacos recente que a gente viu no Brasil, ou você tem também um aumento, né, dos tributos para poder financiar a guerra no Oriente Médio. Então, nós temos impostos sendo cobrados em cima de combustíveis fósseis, mas é o tipo de reforma, a gente viu, né, uma reforma tributária no Brasil, então não percam a oportunidade caso ela se apresente. Agora, comunicação é realmente muito clara, o monitoramento do mercado de produtos é, insalubres realmente é muito importante e os países deveriam sim focar na administração tributária, né? O desenho e a administração tributária precisam andar juntos. E eu vou parar por aqui, tá? Gostaria de agradecer a todos pela oportunidade de estar Muchísimas aqui, gracias, enfim, Bert, por esta presentación. compartilhar isso com vocês. Muito Estamos obrigada, Bert, pela muy apresentação. contexto y un Eu acho que você paradigma nos para trouxe um distintos contexto sentidos realmente muito importante para sobre começarmos a esta apresentação dos resultados dos reforma nossos del Código informes, né, Fiscal nossos que relatórios. E eu eh, gostaria de compartilhar três mensagens que foram compartilhadas conosco, se me permite. Então, primeiramente, é a gente lembrar desse impacto creo que es duplo, né, importante no orçamento público. Isso é muito tenerlo, importante tenerlo a la mano, no ter solamente isso para à nuestros mão, compatriotas digamos, pois isso brasileños, nos dá uma maior sino receita, mas el também impacto faz com que a gente tenha o dinheiro para pagar pelos junto custos con relacionados a essas organismos doenças, ou seja, um impacto autónomos positivo duplo, que se né, no trata orçamento una noticia público dessa medida. E o auspiciosa, segundo é uma notícia mais más auspiciosa, auspicioso de el gaining momentum, ¿no? Que vemos que que cada vez é los aquele números momento son más onde você ganha mais ritmo y quando a gente fala eh, sobre impostos de saúde na região, e é muito como todos importante, pois sabemos, isso el está presupuesto vinculado general às del políticas gobierno públicas, pois a gente es sabe que os impostos sobre o tabaco, sobre bebidas claro, alcoólicas sempre existiram, mas a ideia é vincular o desenho do imposto, a motivação da política com y objetivos de cosas que, si me saúde. permites, uno E en esta mais duas recaudación no piensa mensagens. en Então, esse qué potencial de impuestos arrecadação que não é están aproveitada na en el região, gobierno,
e a gente acha que deve ser melhor aproveitado. E por último, é sempre importante lembrar que são os impostos que são o meio mais efetivo, pelo menos no caso do tabaco, mas não são o único meio, né? E a importância para que a gente avance em outras políticas de controle de tabaco, de consumo de álcool e também para promover uma alimentação saudável. E com isso, então, vou passar a palavra para nossa próxima apresentadora, Itzira Bezalel, que é oficial técnica de economia para o controle do tabaco aqui na OPAS, e ela vai apresentar o status e as tendências da tributação em bebidas alcoólicas, bebidas açucaradas nas Américas. Itzia, você tem a palavra. Estás mute. E você está mutada. Gracias. Por favor, ¿me pueden confirmar si ya ven mi pantalla? Muito obrigada. Vocês conseguem ver a minha tela? Sim, sim, conseguimos vê-la muito bem. Ah, Bueno, perfeito. muchas gracias, Rosa, por la presentación. Muito obrigada, Rosa, pela Estamos apresentação. presentando Então, estos aqui eu vou datos apresentar, tá, esses dados e eu gostaria de mencionar que detrás de esta presentación tem y de toda toda uma esta equipe, tá, por trás información dessa técnica. apresentação. Contamos con el apoyo de las E a instituciones gente locales, conta com o coordinación apoio central de del Ministerio de Salud, escritórios Ministerio de nos Finanzas, países, pontos focais Ministerio no de Ministério da Saúde, Ministério da Autoridad de Control de Tabaco. Fazenda e também a nossa Enseguida equipe aqui de comenzaremos Economia para o a Controle do trabajar. Tabaco. Então, antes de iniciar, eu gostaria Bien, de agradecer a todos. vamos un poco Bom, cortos de tiempo, entonces no me voy a detener bom, então eu não, como não temos muito tempo, eu não vou puntos que ya han hecho los presentadores anteriores, ficar em tanto pontos já Rosa como levantados pelos oradores anteriores, né, o Bert ou a las Rosa, Américas y como com decía, relação a esses produtos e sua realmente es una carga en términos de salud, efeito na pero no saúde nas solo Américas, por isso que não é só uma económica. carga na saúde, Y mas sí, termina virando também uma carga tenemos econômica muito grande este devido panorama, pero ao uso desses produtos. E, claro, nós con temos todo esse factores de panorama, riesgo mas são para la salud produtos que de las são principales fatores de enfermedades no risco para transmisibles. as Ahora bien, quatro doenças sabemos não que los transmissíveis cuatro principales principais, pois problemáticas são a principal en salud causa por la de obesidad morte, llevó a cabo né, e de una deficiência colaboración con la na OCDE, região. Então, esse é um donde han estudo estimado en el que costo a de gente estos trabalhou, padecimientos onde a a gente la estimou o sociedad custo y estiman que dessas representan doenças à 4% del PIB sociedade. E entre 2020 aqui a y gente estima que é 4% entre 2060. 2020 e Con esta 2050. preocupación Isso só aqui na América do es Sul. también un Para costo enorme, no solamente para apoiar la tudo isso, a población, gente tem um pero custo también realmente para el muito bienestar alto, de la economía. né? Mas isso também está Bueno, relacionado ao bem-estar, inclusive vamos a hablar econômico. Agora vamos bebidas focar azucaradas y bebidas nas alcohólicas. bebidas Dicho açucaradas e por el bebidas Instituto alcoólicas. Eu não vou contarles passar detalles eh, concretos, pero muito dos tempo cosas que aqui creo que sí son muy para importantes passar os destacar detalhes sobre para la vocês, región. mas temos algumas Las questões aqui que eu Américas acho es la importante región con mencionar. mayor consumo de Bom, bebidas as azucaradas en el mundo. Américas é a região com Somos uno maior de los consumo de bebida destacados açucarada no mundo e países nós somos também uma donde região la com obesidad es taxas endémica. altíssimas de Sabemos obesidade cómo esto se e vive sabemos então asociado que con esse consumo ele diferentes está muitas vezes alimentos associado com a para obesidade. É por isso sobrepeso. que Sabemos que muchos países focamos nessas son la bebidas. principal fuente Sabemos de azúcar. que, enfim, em vários países da região, essa é a principal fonte de açúcar, digamos assim, com Somos relação la ao consumo de segunda álcool. región Tristemente, somos a en este segunda sentido. región com maior Y consumo un per dato capita, preocupante tá, es de que bebidas tenemos alcoólicas e actualmente uma nuestros informação consumo de preocupante é alcohol. que nós temos padrões De tanto preocupantes bebidas com o consumo de como el álcool. alcohol, tenemos un alto nivel de consumo con Então, patrones nós temos um alto nível nocivos. Entonces, de queremos consumo com padrões conocer bem nocivos, inclusive. qué podemos hacer al respecto. E o Tenemos que una serie podemos fazer de com compromisos, relação a isso? Bom, tenemos un marco nós normativo, temos tenemos um la compromisso, aplicación um de buenas marco decisiones normativo, nós para el temos os planos seguimiento de de ação enfermedades global, transmisibles, regional para o la estrategia controle, contra né, el dessas tabaco doenças não y transmissíveis, tenemos enfim, el plan de também acción para o consumo de para álcool, nós evitar temos também um la plano obesidad. de ação para a Tenemos obesidade. una serie de Em outras compromisos palavras, nós temos toda uma entre série internacionales de y nacionales compromissos que también internacionais están impuestos. que incluem as Y medidas tributárias. aquí sí me voy a detener un segundo. Bom, e Cuando aqui todo eu vou inicialmente la focar um pouquinho mais de Organización tempo. Quando a Mundial gente de aprovou o Protección Plano de de Ação Enfermedades No Transmisibles Mundial para o dio luz Controle verde de al Doenças Não Plan Contra la Transmissíveis, Obesidad. ¿Qué es esto? nós chamava de Es un estudio PNCT. de
E o que que é essa PNCT? É um estudo de medidas diferentes, tá? Então, quando a gente tinha o plano global de ação, tá? Tudo isso incorporava essa análise econômica para ver nos países quais intervenções são mais custo-efetivas dentro dessa implementação. E desde que o plano global saiu, os impostos do tabaco mencionados aqui, eles estiveram no nível mais alto desse custo-efetividade. Então, tínhamos algumas outras publicações que continuavam ali. Agora, as bebidas açucaradas, inicialmente, tá, quando o plano foi aprovado, não tínhamos muitas evidências, mas aí, na medida que tivemos mais países que implementaram essa medida, terminaram por ter, né, a atualização dos planos. E atualmente, a gente. Bom, na verdade, nós temos intervenções efetivas hoje para poder reduzir essas doenças. E, basicamente, né, a gente tinha PNT3, a sua atualização, eles falavam quais eram as intervenções, e aqui nós temos respostas ao tabaco, perdão, os impostos ao tabaco, impostos para o álcool e também as bebidas açucaradas. Mas aqui, basicamente, como a Rosa mencionou, é um esforço feito na OPAS desde 2016, quando começamos a construir uma metodologia para monitorar os impostos sobre bebidas alcoólicas e açucaradas com base na experiência adquirida com o tabaco, que iniciou-se em 2008. Agora, é importante mencionar que, em 2022, a OMS adota essa metodologia e a incorpora a nível global, tá? E aqui eu vou apresentar a vocês um marco bem geral sobre elementos que precisamos monitorar para poder avaliar os avanços nas políticas tributárias para bebidas alcoólicas e açucaradas. Nós temos dois níveis, digamos assim, duas questões. Primeiramente, temos o elemento 1, que é o desenho da política, que é quais são os produtos em qual incorrem esses impostos. Para bebidas açucaradas, nós queríamos que todas as bebidas açucaradas livres recebessem, né, incorressem esses impostos. E também, com relação a bebidas alcoólicas, que todos os produtos com conteúdo alcoólico também incorresse. E qual que é o tipo de imposto? E aqui eu poderia passar uma tarde inteira para falar com vocês sobre os tipos de imposto diferentes, suas vantagens, desvantagens, enfim, mas não temos tanto tempo. Então, aqui eu vou deixar assim, o tipo de imposto é muito importante, pois cria incentivos diferentes aos consumidores e também para os produtores, tá? Então, não é só importante monitorar as alíquotas tributárias, mas também os tipos, tá, de imposto. Agora, digamos, o segundo elemento, né, que a gente monitora, temos que ver, né, a carga tributária e os preços. E aqui nós temos, por exemplo, as alíquotas tributárias que mudam, e aí isso tem um impacto no preço e na acessibilidade, que não é só uma questão de preço, mas também a capacidade de compra, né, do consumidor. Já foi mencionado previamente, o objetivo era diminuir o consumo. Como que você diminui o consumo? Aumentando o preço, mas você pode aumentar a sua capacidade de compra, uma maior medida desses produtos, pois várias vezes o produto não fica mais caro. Então, não é só importante ter preço, perdão, ter uma mudança no preço, mas também na acessibilidade, ela tem que ficar menor. E aqui, bom, temos esses relatórios, né, esses informes regionais. Então, o meu primeiro elemento-chave aqui é quais produtos estão sujeitos a esse imposto. E no caso das bebidas açucaradas, o que é importante é que não todas as bebidas com açúcares livres estão incorrendo esse imposto. E aqui, os Estados-membros, nós temos alguns impostos que são utilizados, porém, a gente vê várias brechas para alguns produtos.
Especificamente, a gente vê que bebidas como leites açucarados ou aqueles sucos não estão sendo sujeitos a esses impostos. E, bom, com isso, o impacto dessa medida é porque eles não distinguem o açúcar, o corpo, tá? Ele não diferencia o açúcar de um suco ou de uma Coca-Cola. Então, não tem nenhuma coerência, não faz nenhum sentido que um produto com açúcar é sujeito a um imposto e outro não. Aqui estamos criando incentivos para a substituição do produto. Então, de forma inversa, vários países que aplicam o imposto à água engarrafada, que não é, é adocicada. Então, esse é o que a gente quer. A gente quer que as pessoas consumam bebidas que não tenham açúcar. Então, não faz sentido você aplicar o imposto, né, naquela água mineral de garrafa. Enfim, então aqui a gente vê uma oportunidade, na verdade, para melhorar a coerência da política e também para os produtos e que tudo isso entre em bom com isso. A maioria dos países, como dizia a Rosa, tem impostos sobre bebidas alcoólicas, mas tradicionalmente, esses impostos eles são focados na arrecadação e não na saúde. O que a gente tem visto é que temos produtos sujeitos a esse imposto, mas em vários países nós temos um tratamento diferenciado. Então, por exemplo, em países do Caribe, a gente vê que tem, né, uma alíquota menor, ou alguns não aplicam imposto, e isso é importante porque, do ponto de vista de saúde pública ou álcool, é o mesmo, né? Se é um whisky, se é um rum, ou seja, continua sendo um produto nocivo e não deveria ter um tratamento diferenciado, pois algumas bebidas não incorrem esse imposto. E aí, digamos, o segundo elemento chave, perdão, né, é o tipo de imposto que é aplicado. Mas aqui eu vou tentar resumir, tá? Pois a gente não tem muito tempo. Mas os dois tipos de impostos principais são impostos específicos, né? Que são aplicados num produto específico. No tabaco é muito fácil, né? Você cobra em cima do cigarro e aí então termina sendo uma porcentagem do valor, seja o valor na fábrica, o valor que o consumidor paga. E por que que isso é importante? Por quê? Porque isso cria incentivos diferentes e condições diferentes nesse mercado, pois os impostos específicos são preferidos do ponto de vista de saúde pública. Por quê? Porque eles aumentam a medida do preço dos produtos mais baratos. E os produtos mais baratos são os que normalmente são consumidos pelas populações em situação de vulnerabilidade, como também os jovens e adolescentes. E, com isso, em geral, impostos de consumo específico protegem mais. E aí os produtos mais baratos se tornam mais caros, né? E ao contrário, por exemplo, os impostos ad valorem, eles incrementam o preço e eles encarecem os produtos mais caros, mas eles aumentam relativamente menos os produtos mais baratos. Então, do ponto de vista de saúde pública em geral, nós preferimos os impostos específicos, tá? Agora, o que que nós queremos em termos de impostos sendo aplicados na região para bebidas açucaradas e bebidas alcoólicas? A gente ainda vê que muitos países continuam a aplicar o imposto ad valorem, e aqui nós continuamos a ver uma grande oportunidade para melhorar o desenho da política tributária, ou seja, mudar de impostos ad valorem para impostos específicos. E aqui a gente consegue ver que 10 países na região aplicam o ad valorem e outros aplicam o imposto específico, né? Enfim, e um é o que aplica um imposto que integra meio que os dois. Quando a gente aplica um imposto específico para uma quantidade X, é importante atualizar, né, esse montante, digamos assim, pois
a gente termina tendo um aumento na capacidade de compra das pessoas. E aqui também é onde a gente vê uma oportunidade para os países que já implementam esses impostos. Por exemplo, nós temos 4 que têm os impostos específicos para que eles tenham os ajustes automáticos, né? E aí, com isso, o imposto ele vai aumentando ao passar do tempo, ou seja, os preços aumentam, e aí, claro, a capacidade de compra vai aumentando, mas, claro, né? A gente consegue ver. E, bom, com as bebidas alcoólicas temos um panorama semelhante. A gente vê um maior número de países que aplicam impostos nesse produto e vários continuam aplicando o ad valorem, que, como eu já disse, não é bem o que a gente quer do ponto de vista de saúde pública, né? E alguns implementam um imposto específico e termina por atualizar, né, os valores agora. Essa carga tributária que a gente vê para bebida açucaradas, eu acho que cabe mencionar que nas Américas, né, tem liderado esse debate global, especialmente o uso desses impostos para melhorar a saúde. E isso é algo que mudou muito, tá? Quando o México implementou o seu imposto, e algo que a gente tem visto em outros países, pois esses outros países também têm adotado esse discurso de utilizar, claro, os impostos para custear a saúde. Bom, e aqui, se a gente vê os impostos seletivos unicamente, porém, se a gente levar em consideração, a gente vê que a gente está mais ou menos ali na média mundial, e isso é importante contextualizar com base no que já mencionamos com relação à grande carga que nós temos, né? E também do alto consumo. E, bom, isso aqui é meio que um desafio específico, e nós temos ferramentas que não estamos utilizando, e isso a gente consegue ver pelo alto consumo e pelas taxas relativamente baixas em comparação a essa carga que nós temos, né, de saúde, de consumo. Com relação às bebidas alcoólicas, não é um panorama muito diferente. Infelizmente, como eu mencionei, já que é a segunda região com maior consumo e padrões especificamente nocivos, e somos a região com segundo preços mais baixos e segundo impostos mais baixos. E claramente a gente não estamos fazendo uso de uma ferramenta que sabemos ser muito efetiva. E o último elemento que eu tenho para vocês aqui hoje é o preço e acessibilidade em termos bem gerais. O que a gente tem visto, isso é semelhante ao que temos visto no tabaco, é que os preços estão aumentando, mas não necessariamente devido a mudanças na política tributária. Isso quer dizer que estão aumentando por meio de estratégias das indústrias diferentes. Isso também quer dizer que eles estão aproveitando algumas oportunidades para que os impostos sejam aumentados. E isso aqui são as arrecadações de impostos, tá, por esses produtos. E, bom, no monitoramento eles descobriram que a arrecadação de impostos saudáveis na região é de 39% do PIB, que é mais ou menos a metade da arrecadação mediana na OPAS. E aqui a gente vê que é uma oportunidade que não está sendo aproveitada. Só para dizer que seu tempo está acabando, tá, Itzia? Então, basicamente, aproveitando a oportunidade, a gente tem visto os preços, mas não somos nós, né, que estamos mexendo aqui. Agora, temos aqui nosso progresso a nível de país, porém não estamos vendo mudanças significativas no desenho da política e também não vemos mudanças significativas na carga tributária. E a gente fez esse monitoramento 2019 para bebidas açucaradas e 2020 para bebidas alcoólicas. Mensagens principais que eu gostaria que vocês levassem para casa. Bom,
Já sabemos que aqui nas Américas temos uma crise de consumo e também uma carga alta econômica e não estamos fazendo uso da política efetiva que sabemos que podemos utilizar e há muitas oportunidades para melhorar o desenho dos impostos e também las tasas tributarias. aumentar as cargas tributárias desses impostos de saúde. Com isso, terminei minha apresentação e agradeço a todos pela atenção e por me acompanhar. Muito obrigada, Etzia, e muito obrigada por sistematizar tantas informações em uma apresentação só. E, bom, como estamos já meio atrasado, gostaríamos de passar a palavra para Daniele, que vai nos fazer uma apresentação sobre o sistema de pontuação de cigarros na região aqui das Américas, né? E, bom, muito obrigada, Rosa. Ok. No sé si se ve ahora en modo presentación. Vocês conseguem ver aqui a minha apresentação? Sim, sim, muito bem. Ai, muito obrigada. Bom, Gracias. Buenos días. muito obrigada, bom dia. E aqui eu vou tentar sistematizar, dentro do possível, como que nós aqui na Economics for Health, na Universidade Johns Hopkins, vamos fazer a nossa apresentação do nosso informe, do nosso sistema de pontuação fiscal para os cigarros. E essa é a quarta edição, tá, desse relatório, e é o que nós temos e enviamos hoje para a América Latina e para o Caribe. Rapidamente, tá? O nosso sistema de pontuação, tá? Ele tem quatro componentes: os preços, tá? A participação da carga tributária e também a estrutura dos impostos seletivos no caso dos cigarros, tá? E aqui a gente utiliza essas informações que a OMS coleta a cada 2 anos. Vocês podem encontrar nos nossos relatórios, tá? Inclusive, convido vocês a darem uma olhada para ver que temos informações desde 2014, tá? E vai até 2024, que é a última edição, né, dessa tabela de pontuação. E a gente passa por um processo de revisão minuciosa e a gente sempre baseia tudo nas melhores evidências e recomendações disponíveis, tá? Então, só para a gente ter aqui um panorama muito geral, pois, obviamente, aqui são relatórios que a gente faz não só para a América Latina e o Caribe, mas para todos os países, e a gente consegue ver que temos uma situação muito variada, regionalmente falando. Agora, no nível aqui do Caribe, das Américas, aqui vocês podem ver que estamos mais ou menos na média global de uma pontuação que vai de 0 a 5, tá? 5 sendo, né, os quatro componentes, são aqueles que têm os melhores padrões de preço, acessibilidade, participação, estrutura, etc., tá? Então, nesse sentido, a nível global, estamos abaixo do promédio, né, dessa taxa mediana no Caribe. O Caribe é um pouquinho mais baixo, tá? Então, as Américas está mais ou menos na média. Então, podemos, claro, melhorar muito, como o Jeff e a Rosa trataram de forma muito adequada. Podemos pontuar melhor, pois estamos mais ou menos na metade dos pontos que a gente realmente poderia atingir. Então, o primeiro componente é o componente de preço. E por que que é importante fazer uma análise de preço? Pois o que é importante, né, não vou voltar ao que estava sendo analisado anteriormente, mas o preço, ele afeta os padrões de consumo do cigarro, tá? E claro, sabemos que preços mais altos, a lógica é que vamos sim reduzir o consumo. Porém, o impacto do preço, ele é muito maior nos jovens. Ele tem um impacto 2, 3 vezes maior do que na população adulta. E é realmente muito importante poder fazer essa análise de preço para saber em que nível estamos. E aí a rubrica aqui que vocês poderão achar, tá? Enfim, dessa pontuação. Eu não vou me focar muito aqui, mas nós temos uma rubrica muito explícita, tá? Sustentada de cada um dos componentes, como também, né, com uma questão desse meio geral. E o que que acontece com relação a preços?
Bom, nós temos aqui de 2014 até 2024. Em nível geral, de todo mundo, nós temos incrementos aqui do meio, mas a nível geral, né? E aqui nós temos a América Latina e o Caribe. Teve um relatório de 2020, 2022, né? Tivemos uma queda nessa média e não ao ponto dos anos anteriores, mas nós tivemos uma recuperação em 2024. Então, é importante para que a gente consiga realmente atingir níveis melhores. A gente vê a média aqui na maioria das regiões, mas aqui, ó, na América Latina e no Caribe, a gente vê com relação a preço, a gente tem visto uma rápida caída e temos visto uma recuperação. Então, aqueles que quiserem entender mais com relação, né, a esse componente de preço, mas foi muito bem explicada, é a mudança na acessibilidade. Aqui eu vou tentar reforçar essas palavras, mas nós podemos ter um preço muito alto, mas se esse preço não estiver de acordo com a dinâmica econômica daquele país, a gente vai ver que esses cigarros, produtos, sejam acessíveis da mesma forma, né? E é por isso que é muito importante que a acessibilidade mude, ou seja, o preço precisa mudar em função da dinâmica econômica, enfim, da renda da população. Porque se a gente tem um preço muito alto, mas nós temos uma média de renda muito alta no país, ele continua sendo um produto acessível. E aqui é algo que eu gostaria de falar sobre a importância de ter isso em conta como um fator importante para poder ajustar esses preços. Bom, aqui a gente tem que pensar sobre, né, essas pontuações que a gente tem. Na América Latina e no Caribe, a nossa pontuação foi muito baixa. Vocês viram que alguns anos atrás a gente até chegou num preço bem baixo, mas para o relatório de 2024 a gente não chegou nem em um ponto, tá? No caso da América Latina atualmente, essa pontuação média é de 0,3, que é o mesmo do Caribe. O Caribe teve uma pequena melhora. Em 2022 era 0,1 e agora é 0,3. Porém, aqui na América Latina a gente chegou no ponto mais alto, que mesmo assim era alto, mas a gente chegou em 1,4 em 2020 e desde então tem caído essa pontuação. E o que está acontecendo é que os preços não estão sendo reajustados no mesmo ritmo da dinâmica econômica dos países, e a melhora que a gente precisa ter aqui é substancial, pois se a gente não ajustar os preços à dinâmica econômica, o que a gente termina fazendo é que o cigarro continua sendo acessível para a população, e novamente o efeito dos preços tem um impacto direto no consumo da população, mas ainda mais na população mais jovem. Então, é imperativo que trabalhemos justamente para que os cigarros sejam mais acessíveis. Quer dizer, sejam menos acessíveis, claro. E nós temos um caminho ainda longe a percorrer e as melhoras foram substanciais, pois a gente não está chegando nem em um ponto na média de todos os países e o número de países que tem 0 pontos, onde não há, né, essa queda de acessibilidade é um número considerável. E aqui eu volto um pouco, né, às palavras de Itziar e Hilbert, né, quando fizeram as suas análises em geral com relação às bebidas açucaradas e alcoólicas, mas o caso dos cigarros é onde nós temos já uma evidência, né, uma experiência mais longa, ao ponto que nós temos recomendações internacionais que diz que essa carga impositiva, né? Perdão. Então, a carga no preço final dos impostos seletivos deveria ser de pelo menos 75% do preço final. Eu digo pelo menos, por quê? Porque 75% acima, tá? Isso
é muito importante. Por quê? Porque o aumento dessa carga tributária, ela resulta num aumento do preço para o consumidor desse produto. E se nós temos um preço mais alto, nós vamos reduzir o impacto e isso vai gerar um uma possibilidade, né, da redução de consumo, como também um aumento nas receitas tributárias. E o que que acontece, por exemplo, na América Latina e no Caribe com essa participação, né, na tabela de pontuação, é que nós tivemos um caminho onde teve uma melhora, mas nos últimos anos essa melhora tem diminuído e na casa da América Latina, tá? Agora, no caso do Caribe, a pontuação realmente é muito baixa e a gente viu uma pequena mudança nos últimos anos, mas é importante levar em consideração que o ponto mais alto é 5 e estamos muito longe, tá, dessa pontuação mais alta. E aqui a representatividade dos impostos, né, no preço final ao consumidor está muito abaixo dos 75%, né, que é a recomendação. Então, a melhora e potencial de arrecadação que nós temos como países é, portanto, muito mais alto. E isso é importante, pois, por exemplo, nós temos alguns países com preços altos, mas com uma carga tributária muito baixa. Então, muitas indústrias nos nossos países estão utilizando, digamos assim, esse potencial arrecadatário que nós podemos ter com esses impostos. Isso é muito importante. Nós temos muito potencial para poder melhorar essas questões. Agora, por último, temos a questão, né, da estrutura tributária, que é muito importante quando falamos de impostos seletivos. Eu não vou entrar aqui, enfim, impostos seletivos ou ad valorem, mas temos muita literatura, evidências que indicam dentro desses relatórios, né, que a gente revisa nos relatórios. Mas o que que é importante aqui? É saber que a estrutura tributária ela afeta o preço final e é por isso que é especificamente importante para nós quando a gente quer ter uma política tributária efetiva que não devamos alcançar, digamos assim, objetivos como governo, como país, dentro dessa arrecadação tributária, se a gente não for muito específico com relação à saúde da população. Se nós geramos uma estrutura tributária ancorada nas melhores práticas, né, sabemos do potencial de ter efetividade, digamos assim, né, e numa mudança de acessibilidade para a população termina sendo muito mais alto. E aí, e o que que acontece aqui na nossa região com relação a essa estrutura tributária? É que estamos um pouco melhor do que a média. E aí a gente vê todas essas barras aqui mais para a direita, que é essa média global, não. Bom, a gente, como região, né, América Latina e Caribe, estamos aqui na média e significa que as estruturas tributárias que temos, em muitos casos, estão dentro da possibilidade de poder ter impostos específicos. Entretanto, o potencial para melhora continua muito grande para podermos alcançar, inclusive, um sistema, digamos, ou uma pontuação máxima, que é o que todos os países deveriam se inspirar em atingir. Agora, no caso da América Latina, nós temos alguns resultados meio estancados, meio que na média, pois alguns anos atrás, no caso do Caribe, tivemos algumas pequenas melhoras e, bom, estamos apontando isso um pouco mais. E aí, convido todos os países a tentarem melhorar a sua estrutura tributária, ou seja, esse nexo do poder para poder gerar essa estrutura para os impostos específicos, pois isso vai nos ajudar a aumentar o preço final dos cigarros de forma mais eficaz. Agora, com relação a conclusões, e eu peço desculpas, pois eu acho que são muitas informações que eu coloquei na tela, mas eu tentei resumir pelo menos o mais importante. Mas só para a gente concluir com relação aos preços, sabemos que realmente temos muito o que melhorar e
O que estamos, na verdade, fazendo não faz com que a gente alcance essas pontuações mais altas que geram a pressão que os nossos consumidores não estão enfrentando realmente preços muito altos para, né, mudar o seu consumo. Enquanto a acessibilidade é muito importante, somente 11% dos países na região realmente tiveram mudanças de acessibilidade de fato palpável. Em vários outros países não teve uma mudança da acessibilidade, ou seja, a oportunidade, poder de compra com relação a cigarro continua bem alto. Com relação à participação, ou seja, a alíquota tributária, em muitos dos nossos países, nós sabemos que estão muito abaixo daqueles 75% recomendados dos impostos totais e 70% para impostos seletivos. Agora, aquela outra parte, que é a estrutura tributária, aqui nós temos vários países, na verdade, temos casos de alguns países que não têm um imposto seletivo. Por outro lado, em alguns casos, o que ocorre é que é importante poder simplificar e ter impostos tributários que sejam um pouco mais simples, pois administrativamente falando, isso aqui é um pouco complexo, e tem alguns países que só utilizam esses impostos por meio daquele sistema ad valorem, né? Que é diferente daqueles outros estruturas niveladas, de alíquotas diferentes. Nós temos também os impostos específicos que são utilizados para população, que termina sendo utilizado como mínimo com base em renda, etc. Mas aqui é importante, essa apresentação estará disponibilizada para vocês, mas é de suma importância que a gente pense que esses são produtos que têm uma carga de enfermidades muito altas e seus custos econômicos e sociais são realmente muito altos, e por isso não é só uma política de saúde, não só uma política de arrecadação, mas é sim uma política para ajudar os nossos sistemas de saúde que têm um grande peso econômico em cima para que eles possam realmente gerar essas mudanças nas políticas em cima desses cigarros e também poder levar essas mudanças na acessibilidade. E a gente tem que ter pelo menos alguns reajustes, não só com base na inflação, ou um aumento realmente com base no aumento da renda real das nossas economias, para que possamos, então, gerar uma proteção para a população mais vulnerável. E temos toda essa parte de prevenção de várias doenças que sabemos ser a causa, né, por exemplo, das doenças crônicas não transmissíveis. Sabemos que o consumo do cigarro muitas vezes é a causa. Então, a prevenção é sempre um elemento chave relacionado a essa política tributária e também com relação à arrecadação dentro, né, da realidade em que os nossos países vivem, tem toda uma necessidade para um maior financiamento para que eles possam, então, fazer a questão do financiamento dentro dos nossos países, e com isso a gente pode gerar mudanças, né, na tributação, nas políticas tributárias dos cigarros, e isso é de suma importância. Atualmente, na região, o que a gente arrecada por meio desses impostos não cobre os custos relacionadas às doenças. Vamos lá, os custos gerados pelas doenças, né, não são cobertos pela arrecadação tributária. E o seu tempo está acabando, Tatiana, assim, um minutinho. Bom, então isso aqui bom, isso é tudo dentro do marco, né, das medidas que, no caso dos cigarros, as medidas estão dentro, né, daquele pacote que é o marco para a prevenção e o controle do tabaco, tá? Bom, gostaria de agradecer a todos e, por favor,
Dê uma olhada aqui na Economics for Health, e aqui vocês têm muita evidência científica que vocês podem achar, incluindo, né, esse relatório da tabela de pontuação. Isso temos, né, a nível global para a América Latina, para o Caribe. Agradeço e peço desculpas por falar além do meu tempo. Muito obrigada, Tatiana, pela sua apresentação, e agradeço pelo seu esforço em tentar sistematizar as informações aqui para a política pública e também os impostos sobre tabaco, bebidas alcoólicas, açucaradas, são temas realmente apaixonantes, como os nossos oradores nos mostraram. Agora eu gostaria de convidar o Fábio Gomes, que é o assessor regional de atividade física, e ele vai liderar um painel com os nossos convidados aqui. Muito obrigado, Rosa. Espero que me escutem bem. Eu acho que agora é o momento de tentar entender, escutar um pouco mais sobre os nossos colegas aqui do Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, de uma experiência aqui do Ministério da Fazenda aqui do Brasil, por exemplo, e como que a gente vê o caminho, digamos assim, à nossa frente com relação, né, a esses impostos de saúde que nós temos aqui na região. E nesse painel nós vamos ter a participação da Daniele Lum, que é a coordenadora sênior do pleito de impostos de saúde do Banco Mundial, e a Pamela, que é especialista em saúde no Banco Interamericano para o Desenvolvimento, e o Rodrigo aí, que é o diretor de programa no Ministério da Fazenda aqui no Brasil. E eu gostaria de começar, se pudéssemos ter um comentário de como que você vê a situação de impostos saudáveis na região, e também uma reflexão com relação a utilizar esses relatórios que foram apresentados, né? E o que que a gente precisa, digamos assim, movimentar nessa região para poder mirar esses impostos. Muito obrigado, muito obrigada, colegas, pelo convite de participar aqui com vocês desde o início desses relatórios, esforços de monitoramento da OPAS sobre impostos em bebidas alcoólicas e açucaradas, como também, né, os dados ali daquela tabela de pontuação do Economics for Health nos deram informações valiosíssimas, né, sobre o jogo, digamos assim, nessa região, oferecendo informações, né, a âmbito de país. E esses relatórios atualizados vão nos dar toda essa mudança, digamos assim, do panorama tributário nesses países e no banco, tá? Esses relatórios nos ajudam a fornecer benchmarks úteis para países, como também poder dar apoio aos formuladores de políticas na região. O mais importante é que sabemos, e outros oradores mencionaram, que uma reforma tributária bem desenhada pode realmente expandir o espaço fiscal. Em anos recentes, vários países realizaram progressos significativos para melhorar o desenho dos seus tributos, e isso demonstra o êxito que faz com que outros países comecem a entrar nessas boas práticas. Por exemplo, na região das Américas, o relatório nos diz que o específico de consumo específico é o mais prevalente com relação ao volume do conteúdo alcoólico de um produto, e esse é o melhor sistema. Porém, eles precisam ser implementados de forma mais efetiva, e o desenho desses tributos precisa mudar em alguns países. Nós sabemos que essas mudanças podem sim gerar impacto. A gente viu, por exemplo, na Colômbia, um componente específico foi introduzido para o tabaco que levou ao aumento de preço e dos impostos. Em 2016 e 2023, o consumo agregado caiu em 6,9% e o imposto aumentou em 43%. Esse exemplo e outros são lições importantes para vários países, e utilizamos eles em diálogos para a região e além da nossa região. Muito obrigado, Daniele. Agradeço a sua contribuição que você aqui compartilhou com relação às ferramentas, como que podemos ter esse sucesso e ter os detalhes que podem tornar tudo isso um grande sucesso. E agora eu gostaria de também pedir para a Pamela nos
oferecer algumas ideias da perspectiva, né, do BID, enfim, com relação a essas reformas na região. Muito obrigada pelo convite e parabenizo os oradores e também os relatórios e também da Universidade Johns Hopkins pelas valiosíssimas informações para todos. Bom, como estamos vendo no Banco Interamericano, né? As estimativas de como, por exemplo, temos os gastos de saúde para 2050 em todos os países da América Latina e no Caribe, os gastos de saúde vai aumentar quase em dobro. Em alguns países estamos observando possivelmente incremento de até 300% de gastos com saúde, muitas vezes impulsionado pelo crescimento das doenças crônicas, mas o que sugerem também é tudo isso em conjunto com uma situação muito complexa, onde nós temos, digamos, ambientes fiscais que ainda precisam ser melhorados, vários cenários são muito limitados para países, e então o que sugere é que esses impostos de saúde têm que ser, não é nem uma recomendação, mas sim obrigatório nessas regiões, e é aqui que a gente começa a ver a possibilidade disso dentro do espaço fiscal para que nós possamos então abordar o tema dentro dessa estrutura que termina por resultar como uma ferramenta política de muito valor, mas para nós, pessoalmente, no caso do BID, estamos trabalhando com os países no desenho dos projetos para poder fortalecer o sistema de saúde e melhorar as possibilidades, como que a gente compara com o resto da região, pois nós temos uma informação de grande valor, pois isso nos permite construir argumentos para impostos mais altos, como parte de uma conduta mais ampla, por exemplo, para esses fatores tributários relacionados a todas as doenças. E, nesse sentido, eu só gostaria de agradecer a todos aqui pela atenção e bom, estamos aqui prontos para poder contribuir, se puder, e, claro, se pudermos, vamos apoiar os países de forma melhor dentro dessa área para que eles possam desenhar os seus tributos melhores. Muito obrigado, Pamela. A mensagem realmente foi muito clara e não tem nenhuma dúvida da necessidade, e não é uma questão se temos ou não essa opção dos impostos. E, bom, esse relatório, né, ele nos ajuda a destacar todo esse desenho dos impostos. Muito obrigado. Eu agora passo a palavra para Rodrigo, do Brasil, para que ele faça também uma reflexão dessa perspectiva desse país na região, importância desse relatório, como também dos ministérios da Fazenda na região. Rodrigo, por favor, você tem a palavra. Primeiro, é um prazer, né, ter sido convidado e ter lido os relatórios, agradecer pela qualidade, né, das contribuições. Eu acho que colocar a perspectiva de quem o Brasil está atravessando uma reforma tributária que introduz, né, no seu arcabouço um novo imposto seletivo, justamente sobre bens e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Fica a dica aí para os colegas também, um report relacionado a gambling e sports betting, né, que é um tema que a gente também está estudando. Li com muita alegria. Eu acho que os aspectos ali positivos e um que me traz um certo otimismo, que são as tendências, né? Mas eu acho que do ponto de vista de otimismo com os relatórios, é que dá para ver pela contribuição da academia, né, do scorecard, dá para ver pelos textos tanto do bebidas açucaradas quanto bebidas alcoólicas, que as boas práticas estão consolidadas, ou seja, qual é o desenho para ser mais eficaz do ponto de vista de regular o consumo dos bens danosos à saúde. Então, a ideia de base, e estão ancorados nos manuais da OMS, né? Então, dá para ver o seguinte, onde queremos chegar, o benchmark, ele está bem delineado. Então, dá para a gente ver que base ampla e não ter muita brecha de manipulação entre produtos equivalentes, tratamento comparável, a ideia de que uma estrutura com conteúdo específico ou mista, predominantemente específico, um imposto específico baseado no conteúdo, seja no álcool,
reajuste automático e também o nível, né? Então, acho que os princípios basilares estão aí. E ter eles nos vários documentos reforça para quem vai fazer o debate público, né? Porque, obviamente, o debate público é muito difícil, mas dizer está consolidado, esse é o benchmark de melhores práticas, ajuda muito para quem está dentro desse debate. O que é o pessimismo? É a distância a qual a América Latina está desse benchmark, né? A regra, eu acho que foi mostrada no relatório, como regra, os impostos sobre bebidas açucaradas têm várias brechas, não tem bases amplas. Como regra, né, como hoje a motivação não é a motivação prioritária, né, no caso dos impostos muito perfeitos que existem hoje no Brasil, não é regular o consumo de bens danosos à saúde, muito pelo contrário, é arrecadar, né? São tributos antigos cujo objetivo é arrecadar sobre bens supérfluos. E é nesse sentido que você tem alíquotas majoradas sobre álcool, sobre bebidas açucaradas, etc. Obviamente, se o objetivo é arrecadar com simplicidade, eu faço um imposto específico por volume de bebida alcoólica. Se o objetivo é arrecadar, se eu tenho uma estrutura administrativa melhor, eu faço um tributo ad valorem puro. Mas o objetivo é arrecadar, o objetivo não é regular o comportamento danoso. E eu também não tenho ajustes automáticos específicos, das alíquotas específicas. Todas essas coisas, infelizmente, é a prática mais comum que foi mostrada, seja no Caribe, na região do Caribe, né, que são a predominância de impostos específicos sobre volume de bebida alcoólica, seja na América do Sul, que é a predominância de modelos ad valorem. Por que ad valorem? Porque ele arrecada. E ele arrecada justamente porque ele não coíbe o consumo. Tá? Você continua consumindo e arrecadando, né? A parte pessimista eu acho que é essa, o quão distante nós estamos. A tendência é andar de lado, é, com pouquíssimas exceções. E aí eu acho que para finalizar, eu tenho certeza que o Brasil vai estar nessas exceções em 2 anos, né? A gente está fazendo uma reforma que, no caso de tabaco, eu acho que nós vamos gabaritar, nós vamos conseguir colocar todas essas guidelines. No caso das bebidas alcoólicas, eu acho que a gente vai chegar bem próximo, né? Quando tiver o scorecard das bebidas alcoólicas, eu acho que o Brasil vai estar bem posicionado em função dos avanços da reforma. Bebidas açucaradas é mais difícil, mas eu acho que o lado otimista também, né? Para terminar, o Brasil, eu acho que em 2 anos, né, a gente introduz esse novo tributo no ano que vem. Eu acho que a gente vai ter história boa para contar e tomara que não sejamos não só casos pontuais, o México, casos pontuais, que a gente tenha mais experiências ali naquela parte final, né, de dar as lições para os próximos, para que outros países também se inspirem e a gente consiga ter esse momento global se transforme também um momento na América Latina de avanço no desenho dos impostos saudáveis. Muito obrigado, Oraí. Acho que ajuda a gente a entender quão útil está sendo o relatório para as autoridades de finanças nos países e também para não só dar base para o desenho e essas especificações e a defesa desses avanços que estão acontecendo no país, mas também para aumentar nosso reconhecimento do nível de esforço que a gente precisa fazer, de redobrar os esforços que a gente na região tem que ter para assegurar que essa maior clareza sobre o desenho das políticas possa ser traduzida das recomendações para a prática, né, para as políticas implementadas. Então, com a adiantada da hora, queria agradecer muitíssimo a participação da Daniele, da Pamela, do Rodrigo e passar a palavra agora para o meu colega Raul, que vai seguir com a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado. Muchísimas gracias, buenos días. Bueno, pues se nos fue el tiempo. Muito obrigado. Realmente o tempo acabou. Então, na verdade, o que eu vou fazer é só um comentário, né? Que eu estou vendo, né, que o pessoal tem respondido às perguntas aqui nas perguntas e respostas, e sempre eram perguntas, né, do impacto na política pública, as exigências, enfim, os avanços para diminuir o consumo desses produtos, a carga, né, das doenças. E, em geral, foi realmente uma sessão extremamente produtiva com essas perguntas e respostas. E com isso, então, eu gostaria de passar a palavra à Vanessa para que ela, né, faça essa conclusão para a gente.
Obrigada, Raul, e a todos os colegas que apoiaram essa sessão hoje. Nossos expositores, o Jeff Probert, Breeze, Tatiana Villacrez e os nossos colegas do Banco Mundial, o BID, e também, né, do Ministério da Fazenda do Brasil por facilitarem essa reunião e esse diálogo que é tão importante. Bom, os dados que apresentamos sobre a região hoje mostram diversos avanços. A gente viu, por exemplo, países que implementaram novos impostos nos últimos anos, como Barbados, Colômbia, com relação a bebidas açucaradas, e outros que incrementaram as suas tarifas, como Dominica, com relação ao tabaco, álcool e também bebidas açucaradas. Agora, a coleta de dados para esses relatórios, a agenda tributária continua a avançar, e isso com aumentos, né, das tarifas em tabaco e álcool no México, Brasil e Jamaica, e a gente tem visto também um aumento de tributos. O que a gente tem visto na maioria dos países na região não é uma falta de aplicação ou de implementação dos impostos, mas fundamentalmente que os impostos seguem sendo aplicados a esses produtos, mas na maioria dos casos foram desenhados de forma não adequada, não seguiram as boas práticas e são alíquotas que não mexem e realmente não ajudam a situação da saúde pública. Os impostos, quando são bem desenhados, são mais efetivos para reduzir o consumo e gerar um maior impacto. Eu vou mencionar alguns exemplos aqui da região. Aqui a gente observa que nem todas as bebidas açucaradas estão sujeitas aos impostos seletivos, o jugo, perdão, os sucos, como também leite saborizados e as bebidas alcoólicas também de vez em quando são excluídas das medidas tributárias ou terminam tendo um tratamento especial em vários países. No caso do tabaco, as estruturas tributárias também podem melhorar. Sim, enfim, né, para que a gente consiga ter uma pontuação acima desse 2,5, para que a gente consiga ter, né, a estrutura dessa situação fiscal, que isso continua a avançar. E naturalmente os números são difíceis de ignorar, pois os custos totais, diretos e indiretos, atribuídos às doenças associadas ao tabagismo, podem alcançar 1,4% do PIB anual da região. Entretanto, os impostos do tabaco só cobrem aproximadamente 36% dos custos diretos, né, de tratamento médico. Em outras palavras, a região gasta muito mais para tratar a doença do que arrecada para preveni-la. Potencial é de fato real, e a arrecadação tributária de tributo sobre cigarros, bebidas açucaradas, América Latina, em média, arrecadou 0,3% do seu PIB em 2024, que é metade, né, da média global. Agora, quando a gente vê, né, o enriquecimento profissional e essa questão de uma melhoria fiscal, esse espaço fiscal não é só um detalhe técnico, mas sim uma decisão política que tem consequências concretas. E impostos bem desenhados, eles reforçam e diminuem a pressão no sistema de saúde, e também apresentam uma oportunidade para oferecer maior sustentabilidade para os países. Vários países enfrentam dificuldades financeiras com relação ao seu orçamento e recursos que normalmente são restritos. Por isso, esperamos que os relatórios continuem a ser utilizados para aqueles que desenham, formulam essas políticas fiscais dentro da sociedade civil, para que continuem defendendo esses impostos saudáveis para implementação a âmbito nacional. As evidências estão aí. Os impostos de saúde bem desenhados reduzem o consumo, reduzem as doenças e melhoram o espaço fiscal. Não
tem nenhuma questão técnica para não utilizá-los. Esse ano vamos começar um novo processo de coleta de informações sobre o preço dos impostos de tabaco, álcool e das bebidas açucaradas, e com isso haverá uma nova oportunidade para continuar a coletar dados que impulsionem o reforço, né, desse trabalho. E isso, com certeza, reflete o compromisso conjunto da OPAS, da OMS, de continuar a fornecer informações que permitam monitorar o avanço ao passar do tempo. Finalmente, gostaria de agradecer a Econova Health pela sua colaboração com a OPAS, por organizar esse webinário, e também a todos os nossos oradores, panelistas e todos vocês por sua participação, para que possamos avançar políticas fiscais para proteger a saúde da nossa população. Então é isso, gente. Até a próxima oportunidade. Muito obrigada. Muchas gracias a todos. Muito obrigado a todos. Até logo.